Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Me Segue no Mapa. Temos mais um vídeo muito interessante hoje. Antes de mais nada, eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo, curtissem, comentassem e também seguissem o nosso canal, é muito importante para que a gente possa aí sempre trabalhar e fazer novos vídeos, muitas coisas interessantes para mostrar para vocês. Esse aqui é o top 50 das cidades mais populosas do Brasil, do ranking, vamos dizer assim, né, dos dados divulgados pelo IBGE em 28 de junho, agora em 2023. Então, a lista atualizada das populações do Brasil. E é por meio do censo, né, que a gente se baseia nas políticas públicas. Então, é por meio do censo, agora desses estados do censo 2022, que a gente vai conseguir agora ter sempre as projeções populacionais, até que ocorra um novo censo. Bom, nada de surpresa, São Paulo continua liderando, né, como a cidade mais populosa do Brasil, passando aí de 11 milhões, quase 11 milhões e meio. Seguida de Rio de Janeiro, com 6 milhões e 200 mil. Tem um vídeo no canal sobre as capitais do Brasil, as populações das capitais do Brasil, então lá eu aprofundo um pouco mais sobre essas questões das populações das capitais. Tem também um bom vídeo falando sobre as cidades não capitais, esse ranking dessas cidades também. Então aqui a gente vai dar uma analisada mais do top 50 para que a gente possa falar um pouquinho de cada uma dessas cidades, mas quer saber aprofundado sobre as capitais, sobre as não capitais, a gente tem aí outros vídeos aí no canal. Então continue seguindo o canal, vejam os outros vídeos, acompanhem, sempre vamos compartilhar. E aqui eu gostaria de saber de vocês depois, ao fim desse vídeo, sobre o que vocês acharam desses resultados que o IBGE divulgou. Bom, continuando em terceiro lugar, Brasília, capital federal. Brasília está com 2 milhões e 800 mil. Brasília tem uma tendência de crescimento populacional muito forte. Então, nos últimos 12 anos, quase 300 mil habitantes a mais de crescimento. Quarto lugar, Fortaleza. Fortaleza despontando então como a maior capital do Nordeste, consequentemente a maior cidade do Nordeste brasileiro. Fortaleza então com 2 milhões e 400 mil. Ultrapassando Salvador, né, que também está bem pertinho, a diferença entre as duas está ali em 10 mil habitantes, então praticamente a mesma coisa, mas em quarto lugar Fortaleza e quinto a capital da Bahia, a Salvador. Sexto lugar Belo Horizonte, Belo Horizonte atualmente com 2 milhões e 315 mil, Belo Horizonte sempre ali entre as 6 maiores cidades, 6 maiores capitais, e Belo Horizonte também com uma grande região metropolitana, que ela possui, despontando aí com 2 milhões e 300 a capital de Minas Gerais. Manaus, sétima colocada, maior cidade do norte do Brasil, maior capital do norte do Brasil. Manaus ultrapassou os seus 2 milhões de habitantes, de acordo com o censo de 2022. Então, 2 milhões e 63 mil, a capital do estado do Amazonas. Curitiba, maior cidade do sul do Brasil. Então, Curitiba agora com 1 milhão 773 mil habitantes, é a maior capital e a maior cidade do sul do Brasil e a oitava maior cidade em termos populacionais do país. Recife, quase 1,5 milhão de habitantes, deu uma queda em relação ao último censo, mas continua ali com quase 1,5 milhão de habitantes. Recife, nona colocada. Percebam, igual eu já falei também em outros vídeos, umas alterações, algumas cidades que teve uma queda na sua população, algumas cidades que aumentaram, mas de uma forma pequena, e outras que aumentaram de uma forma muito grande. A gente vai perceber nesse top 50 o destaque das cidades de porte médio, que teve uma tendência de crescimento populacional muito mais elevada do que as grandes cidades, né, que já estão um pouco saturadas aí. Para fechar o top 10, temos Goiânia, capital de Goiás, que está com mais de 1 milhão e 400 mil habitantes. Então, uma grande Goiânia, cidade linda. Sim, nós temos aí nesse top 10 grandes capitais, grandes cidades, lindas cidades, né? Então, a gente pode destacar aí Curitiba, Goiânia, própria Rio de Janeiro, São Paulo, todas essas belíssimas cidades, Salvador e tudo mais. Continuando, Porto Alegre, 1 milhão e 300 mil habitantes. Porto Alegre deu uma diminuída na sua população em relação ao último censo. Belém com 1 milhão e 300 mil habitantes, a capital do Pará, também com grande quantidade populacional, mas com também uma pequena queda na sua quantidade populacional. A gente vai ver que
cidades da região metropolitana de Belém, que aparecem aqui, que teve um certo crescimento, talvez esse próprio movimento faz com que as capitais, as grandes cidades, elas percam alguma questão de população, mas que está sempre ali naquele entorno da sua própria cidade, né? O que a gente pode perceber isso com Rio de Janeiro, Belo Horizonte e tudo mais. E agora a gente vê as primeiras cidades que não são capitais aparecendo aqui no top 50. Uma delas é Guarulhos, a 13ª cidade mais populosa do Brasil, Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. Guarulhos, que agora está com quase 1.300.000 habitantes, 1.291.000. É uma cidade bastante importante, né? Se destaca muito pela questão do aeroporto internacional de Guarulhos, porta de entrada aqui para o Brasil também. A gente sabe que muitos brasileiros já tiveram a oportunidade de passar por lá. Guarulhos, então, nesse importante destaque populacional, uma cidade muito grande. Seguida de Campinas. Campinas também no estado de São Paulo, só que diferentemente de Guarulhos, Campinas não está na região metropolitana, né? Não está conurbada com a capital São Paulo, mas exerce uma grande influência, uma região muito importante, a região de Campinas, uma região metropolitana, vamos dizer assim também, com outras cidades, com uma tendência muito forte de crescimento populacional, crescimento de PIB, outros indicadores. Campinas se destacando mais uma vez, Campinas com crescimento aí 1.138.000 habitantes. Para fechar as 15 maiores, temos mais uma capital, agora São Luís, capital do Maranhão. São Luís acima de 1 milhão de habitantes, 1.037.000, um pequeno crescimento em relação a 2010, mas também mantendo esse crescimento. Então nós temos aqui essas 15 maiores cidades, todas elas com mais de 1 milhão de habitantes, né? E a gente percebe que são cidades que, dentre os 203 milhões de habitantes que temos no nosso país, essas cidades já representam uma grande faixa, né? Grande parte da população vivem nessas grandes cidades, né? Então, boa parte do Brasil está sendo mostrada aqui em termos populacionais nesse top 50 desse vídeo. Bom, continuando, a gente tem aqui na sequência uma capital de Alagoas, Maceió. Maceió quase ali, beirando já 1 milhão de habitantes. Mais outra capital, Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. Bom crescimento, de 786.000, chegando aí, beirando 900.000 habitantes, Campo Grande. Agora, outra cidade que não é capital, mas está numa grande região metropolitana, São Gonçalo. São Gonçalo que pertence à região metropolitana do Rio de Janeiro. São Gonçalo teve uma queda, ela já estava aí com praticamente 1 milhão de habitantes, teve uma queda, baixando um pouquinho menos de 900.000, algum movimento ali, então, populacional, que fez com que São Gonçalo apresentasse uma queda populacional, mas que estivesse ali ainda entre as 20 maiores cidades do Brasil. Em 19º, Teresina. Teresina, grande cidade, com um crescimento apontado em relação ao último censo. Teresina, capital do Piauí, agora apresentando 866.000 habitantes. Teresina, importantíssima cidade. Fechando o top 20, João Pessoa. João Pessoa, capital da Paraíba, com um bom crescimento de mais de 100.000 habitantes. João Pessoa, então, no vídeo que eu falo sobre as capitais, tem até uma curiosidade, João Pessoa e Natal tiveram uma troca de posições, uma troca de quantidades populacionais, e é um importante destaque esse crescimento que João Pessoa, capital da Paraíba, cidade lindíssima, não sei se vocês conhecem, está apresentando e é demonstrado aí nos resultados do censo deste ano. Continuando aí nós temos São Bernardo do Campo. São Bernardo é uma das cidades do ABC paulista, né? E sempre ali uma cidade com uma grande população, apresentou um crescimento em relação ao último censo e está com 810.000 habitantes. Duque de Caxias é mais uma cidade metropolitana do Rio de Janeiro. Então percebam que as cidades das regiões metropolitanas do Rio, São Paulo, sempre se destacando, inclusive à frente de grandes capitais em termos populacionais. Duque de Caxias, então, teve uma pequena queda, mas ainda assim mantém acima de 800.000 habitantes, atualmente com 808. Nova Iguaçu também, mais outra cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro, assim como São Gonçalo, Niterói, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, a gente vai falar de Niterói daqui a pouco, apresentando aí 785.000 habitantes, Nova Iguaçu.
Voltando agora para outra capital, em 24º lugar, Natal. Natal, 751 mil habitantes no censo demográfico de 2022, então com uma queda em relação ao censo de 2010 e com aquela posição que eu apontei sobre a troca com João Pessoa, que agora está à frente, vamos dizer, de Natal. Mas muito parecidas também as suas populações, essas cidades que tiveram grande crescimento, né? Santo André, outra do ABC paulista, ali na metropolitana de São Paulo, 748 mil. Osasco, metropolitana também de São Paulo. Então, a força da região metropolitana de São Paulo, demonstrada em termos populacionais. Por isso que São Paulo, além de ser a maior cidade do Brasil, a maior capital do Brasil, tem a sua maior região metropolitana também, com cidades que, em sua maioria, se aproximam de 1 milhão de habitantes. Então, uma região metropolitana extremamente populosa é a região de São Paulo, também do Rio de Janeiro, temos também a de Belo Horizonte, dentre outras. Continuando no ranking aqui com, após Osasco, uma surpresa nesse top 50, que eu vou abordar um pouco mais no vídeo sobre as cidades de interior e das cidades não capitais, é Sorocaba, que aparece agora na 27ª posição. Sorocaba, perante cidades de porte parecido, né, em cidades interioranas, que são Sorocaba, Uberlândia, Ribeirão, São José dos Campos, que vocês veem nessa sequência, Sorocaba teve um grande crescimento populacional, bastante expressivo, então, tanto em termos brutos quanto percentuais, que fez com que Sorocaba então ultrapassasse essas cidades de portes parecidos e despontasse aí após Campinas como a segunda maior cidade do interior do Brasil, saindo de 586 indo para 723 mil habitantes, mais de 100 mil habitantes, bem mais, né, vamos dizer assim, quase 140, vamos dizer, mil habitantes a mais que Sorocaba ganhou nos últimos 12 anos. E a surpresa foi diante dessa modificação, despontando as cidades que vêm adiante. Uberlândia, segunda maior cidade do interior de Minas, né? segunda maior cidade do estado de Minas, maior cidade do interior de Minas Gerais. Uberlândia, então, também com um crescimento de mais de 100 mil habitantes, saindo do último censo de 604 para 713, também mostra a força dessas cidades que estavam ali nesse rumo de 500 mil habitantes, tanto que essas cidades médias estão crescendo numa velocidade maior e, inclusive, se despontando, né? Junto com Ribeirão Preto ali, tinham 604 mil habitantes, agora Uberlândia ficou com 15 mil habitantes a mais do que a cidade de Ribeirão Preto, que é a cidade do interior de São Paulo, também uma grande cidade. São José dos Campos, 30ª posição, São José dos Campos do interior paulista, quase 700 mil habitantes. A gente percebe então esse top 30 com alguns destaques, né, que temos aí algumas capitais, mas algumas cidades da região metropolitana, inclusive na frente de algumas capitais, e essas últimas aqui, com os destaques dessas 4, Sorocaba, Uberlândia, Ribeirão Preto e São José dos Campos, que inclusive desbancou bastante cidades que também são muito expressivas. Continuando, com a 31ª posição, a gente volta a falar de capital, Cuiabá. Agora nós temos Cuiabá com quase mais de 650 mil habitantes, Cuiabá um grande crescimento também. É uma capital muito importante, mas a gente percebe que essas cidades que estavam nessa faixa de população ali de 400 até 700 mil habitantes, elas tiveram um crescimento populacional bastante interessante. Principalmente cidades que já vinham com essa taxa de crescimento nos últimos anos. Então, Cuiabá agora assumindo a 31ª posição, temos Guararapes, Jaboatão dos Guararapes, seja região metropolitana de Recife. Uma importante cidade, Guararapes, mas que não teve um crescimento, né? Na verdade, ficou meio que estabilizada ali na sua faixa populacional, mas ainda assim com uma população de 643 mil habitantes, que junto de Recife, Olinda e todas as outras ali criam uma imensa região metropolitana. Contagem, Minas Gerais. A gente tem então a terceira maior cidade de Minas, Contagem é a 33ª do Brasil, Contagem está ali na região metropolitana de BH. Ele teve um crescimento aí de 603, agora 621 mil.
34ª posição, nós vamos falar de Joinville, a maior cidade de Santa Catarina, é uma curiosidade. A gente vai ver isso em Santa Catarina e também com o Espírito Santo. Joinville é maior que a sua capital, maior que Florianópolis, e teve um crescimento também de 100 mil habitantes em relação ao último censo, saindo de 515 indo para 616. Feira de Santana, excelente cidade, grande cidade da Bahia. Feira de Santana atualmente com 616 mil habitantes, também tem a tendência de crescimento junto a essas outras cidades aqui do ranking. É a 35ª maior cidade do Brasil, segundo o censo de 2022. Aracaju, capital de Sergipe, 602 mil. Então a gente percebe aí algumas cidades acima que estão na faixa de habitantes 600 mil, 500 e tantos mil habitantes. Depois de Aracaju, em 37º, Londrina, belíssima cidade do interior do Paraná. Londrina no top 50 é a 37ª com 555. Depois disso, temos Juiz de Fora. Juiz de Fora sempre muito importante, cidade mineira, da zona da Mata Mineira, com crescimento aí para 540 mil habitantes. Então, todas essas cidades aqui com mais de meio milhão de habitantes são grandes cidades, grandes cidades mesmo. Florianópolis, 39ª. Florianópolis é a capital de Santa Catarina. Ainda não é a maior cidade do estado, mas está em amplo crescimento populacional. No último censo, 421 mil, para agora 537 mil, então ultrapassando as barreiras aí dos 500 mil habitantes. Em 40º lugar temos Aparecida de Goiânia. Aparecida de Goiânia é cidade na região metropolitana, conurbada com a cidade de Goiânia, com a capital de Goiás, né? Aparecida está aí com mais também de 500 mil habitantes, 527 mil habitantes em Aparecida. Em 41º, uma daquelas curiosidades que nós temos é Serra. Serra é uma cidade do Espírito Santo, ali também na região metropolitana de Vitória, e dentre conjunto de outras cidades, na verdade, da região metropolitana, apresenta a população maior que a própria capital Vitória. Serra, no censo atual, ultrapassou os 500 mil habitantes, então está com 520 mil habitantes a cidade de Serra. Para a gente entender que Vitória ela vai ter uma população menor, acredito que ela não está, inclusive, entre as 50 maiores cidades do Brasil, mas ela está junto de uma região metropolitana muito populosa, né? Que a gente vai ver que tem outras cidades que não Vitória, que está aqui nesse ranking do top 50, que estando na sua região metropolitana a gente consegue entender que é uma região muito grande. Então, assim, aqui é um top 50 com os dados brutos populacionais, mas que a gente, nos próximos vídeos, vou fazer alguns vídeos aqui no canal, que a gente vai conseguir entender melhor sobre as regiões metropolitanas e entender também que não necessariamente aquela cidade que está com uma população, a gente entende que a região metropolitana dela é muito grande, apesar de que ela, em termos brutos, não seja. Isso depende, porque às vezes é uma cidade que tem um município, né? Vamos falar em áreas territoriais, um município com um espaço pequeno, então ele não tem mais espaço para crescer. Então, juntando com outras cidades da sua região, forma uma grande região metropolitana. Mas é um destaque, e a gente vai falar mais sobre as não capitais em outros vídeos, e Serra está lá novamente. Campos dos Goytacazes, cidade de Campos ali, interior do Rio de Janeiro, se destaca com quase meio milhão de habitantes, também um bom crescimento de Campos, que é uma importante cidade do interior do Rio de Janeiro. Belford Roxo, esta já está na região metropolitana, Belford Roxo aí com 483 mil habitantes, e junto também dela, na 44ª posição, Niterói. Niterói, do outro lado da ponte, junto aí na região metropolitana do Rio. Niterói também com 481. Niterói e Belford Roxo, praticamente a mesma população. A gente tem aqui, na sequência, uma cidade muito importante do interior de São Paulo, São José do Rio Preto, com um crescimento de quase 80 mil habitantes. Então, 480 mil em relação ao último censo, um bom crescimento. É uma cidade com essa grande tendência, assim como outras cidades do interior, não só de São Paulo, mas no interior do Brasil, que apresentaram as cidades médias com bons crescimentos. Ananindeua aparece na 46ª posição. Ananindeua é na região metropolitana de Belém, né? Então ali, junto de Belém, faz uma grande região metropolitana e teve uma alteração pequena, mas um crescimento para 478 mil habitantes
Então, Ananindeua. Em 47º lugar, nós temos Vila Velha, que juntamente de Serra, então está naquela região metropolitana de Vitória, que é o que a gente estava falando sobre essa região metropolitana, que Vitória às vezes não aparece, ela vai aparecer, eu acredito que na 4ª posição ali do seu estado, mas que as cidades que estão conurbadas com Vitória têm mais ou quase 500 mil habitantes. É o caso de Vila Velha, com 467. Caxias do Sul, 463, uma cidade importantíssima do Rio Grande do Sul, uma grande cidade do Rio Grande do Sul, sempre um grande destaque. Na 49ª posição temos Porto Velho, capital de Rondônia, que também tem sempre apresentado um crescimento populacional ano após ano, e nesse ano de 2022 o censo apresentou uma população de 460 mil para Porto Velho. E fechando o top 50, nós temos Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes, que está na região metropolitana de São Paulo e que teve um bom crescimento também, de mais de 60 mil habitantes. Mogi das Cruzes atualmente com 449. Aqui na sequência a gente vai ter uma grande quantidade de cidades com populações até parecidas. Aí temos Jundiaí, Macapá, algumas capitais que vão se apresentando aqui. E enfim, é vídeo que a gente pode depois estudar mais sobre essas cidades, as capitais, os top 50 aqui. Eu gostaria que vocês então comentassem o que acharam desse vídeo, das curiosidades que a gente apresentou nessa planilha e também mostrassem nos comentários qual é a população que o IBGE apontou para a sua cidade. Coloque aqui nos comentários, vamos descobrir e compartilhar com os demais. Até o próximo vídeo, agradeço, até mais, tchau, tchau.